Eu mando pra Hilda e tu bota lá no grupo. Vocês já estão aparecendo no vídeo, tá? Ah, tá. Mas tá mudo. Tá mudo. Então tá, eu só vou compartilhar aqui. É um LG 73, se eu não me engano. Muito bom o telefone. Ele tem 8 GB de RAM. Ele tem Não, isso pra mim 6 árabe, núcleos de eu não entendo processamento. E a câmera dele é perfeita. Muito bom. Eu pensei em pegar até pra mim e dar esse telefone pra ele, mas esse aqui as pessoas vão querer roubar só por ser um iPhone. Ah, só por isso aí. Daí tu vai deixar o gurizinho mal. Abriu o microfone já? Ah, entendi. Estamos aqui compartilhando. Tá ouvindo a gente? Fala galera, boa noite. Dentro de instantes vamos começar o nosso primeiro podcast, Projeto de Cidade, viu? Então vai compartilhando, manda pra família, manda pros amigos, porque o assunto é pertinente, importante, de relevância pra nossa cidade. É isso aí. Aí depois que a gente introduzir, vocês contarem a história de vocês, aí eu toco o teu vídeo pra mostrar ali, quando for a tua vez ali, pra mostrar a questão do que aconteceu hoje. Viu? Fala galera, dentro de instantes vai começar o Chama Canoas Projeto de Cidade. Então não perde tempo, vamos compartilhar o vídeo com a família, com os amigos, 2 lideranças da nossa cidade, Canoas. Vamos falar sobre problemas, soluções da inclusão social, questão de saúde pública, vamos lá, desenvolvimento humano, tudo isso hoje aqui. Então vai lá, bora compartilhar, viu? Tá bem legal aqui. A imagem tá perfeita. A imagem tá perfeita. Viu? Então, Olha aí. show de bola. É isso Não, aí. somos fracos, né? Também não pode vir 30. quebrado, tem que vir grandão. Não, tá ótimo. E o bom é que tem 3 câmeras. Quando vocês forem falar, vocês podem falar diretamente para aquela câmera ali. Que daí vai dar um close em vocês. No caso, que daí depois eu posso recortar para enviar para vocês aí, entendeu? 38 pessoas. 43. Isso, ó. Ah, tu já tá dando as dicas do... 50 pessoas. Até o nosso prefeito tá ali, ó, né? Lídia Vargas Marques. Eu mandei pra ele. Eu adoro o link. Tá assistindo a gente. Falei pra ele. Boa noite, prefeito Nedir. Seja muito bem-vindo à nossa live. A minha filhada Clarice ali, a Rita. Boa noite. Vamos lá, gurias. Vamos divulgando aí. Vamos compartilhando aí com o pessoal. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Chama Canoas, Projeto de Cidade. Nosso primeiro programa, nada mais justo que começar com 2 lideranças da nossa cidade. Quero apresentar aqui 2 personalidades, um líder comunitário do Guajuviras, Alexander, conhecido como Bilu, formado em TI no Instituto Federal aqui de Canoas, há mais de 20 anos líder comunitário no Guajuviras. E trouxe também uma professora,
assistente social, mestre em saúde e desenvolvimento humano. Vai contribuir muito para nós conhecer os problemas e o futuro para solucionar cada problema hoje citado na questão da assistência social e saúde no nosso município. Boa noite, Alex Bilu e Luísa Camargo. Boa noite, Jaime. Boa noite, Jaime. Prazer imenso estar aqui contigo, compartilhando essa noite histórica para nós, né, Bilu? Para mim é a primeira vez que eu participo de um... Eu estou muito ansioso, muito nervoso também, porque é a nossa primeira vez que a gente entra 100% ao vivo. Né? Vamos começar com quem? Qual dos dois hoje quer começar contando a sua história na questão da militância, na questão do desenvolvimento social? Vamos lá, quem é que quer começar? Vamos começar com as senhoras, as mulheres que têm preferência. Preferência sempre. Então tá, Luísa, conta um pouco da tua história como professora, como assistente social, para a população de Canoas te conhecer. Vai lá, para aquela câmera direto ali. Boa noite, então, a todos os que estão nos assistindo. É uma imensa honra estar aqui com o Bilu e o Maldini, compartilhando esse momento tão importante para nós, enquanto cidadãos de Canoas, podendo contribuir de alguma forma com aquilo que a gente vem traçando na nossa carreira, né, e na nossa caminhada na vida pública. Eu sou de formação, a minha formação de origem é professora, fui professora, fiz magistério, lá no La Salle, depois fui fazer serviço social, sou aluna cria da UBRA, me formei aqui na instituição, no serviço social, e milito na área da assistência há 30 anos. Né? Durante 30 anos, trabalhei só com isso, me dediquei a estudar, a pesquisar e a compreender a política de assistência social. Fiz 2 pós-graduações em Pedagogia Empresarial e Administração e Planejamento de Projetos Sociais. Fui para a área da saúde, porque trabalhei durante 12 anos com saúde mental. Fiz o meu mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano. A área da saúde é uma área que nos encanta muito e ela é essencial para o desenvolvimento humano. E agora eu faço doutorado em Educação na Unila Salle. Sou bolsista da CAPES, né? Tenho um compromisso tremendo de desenvolver projetos, pesquisas, para dar resultado para o investimento que fazem nos bolsistas. Mas nunca perdendo o foco da nossa cidade. Tanto é que o meu projeto de tese fala sobre o problema dos abrigos na cidade de Canoas. Os abrigos, no caso, para as pessoas vulneráveis, em zona de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes que são, né, retirados de casa e enviados para o abrigo como medida de proteção. Só que essas crianças não podem ficar de eterno dentro de um abrigo. Ah, tem que fazer tipo como se fosse uma reinclusão na sociedade. Eles precisam ter um projeto de vida para depois do abrigo, né? Ah, depois do abrigo. Ou volta para casa, ou vai viver a sua vida a partir dos 18 anos com autonomia, independência e responsabilidade. Então é isso que nós pensamos em construir com a nossa pesquisa. E agora o nosso amigo Alex Bilu, mais conhecido como Bilu, né? Mas é Alexander, o nome dele, o pessoal conhece ele lá no bairro Guajuviras também como Alex Bilu. Conta um pouquinho da tua história, como é que tu entrou nessa questão aí de representar os anseios do bairro Guajuviras, aonde é que tu atua, conta um pouco para nós aí. Boa noite, Jaime. Antes da gente começar aí, eu quero mandar um abraço aí pro Vitor Longaray. Esse cara tem um trabalho, sim, que é fora do comum dentro de Canoas, eu não vi o cara fazer. Ele, é um cara que era uma ideia de tu chamar ele para ele contar o trabalho dele, porque tem gente que não conhece o Vitor Longaray. Tive a oportunidade de trabalhar com o Vitor Longaray, vou aqui elogiar ele pela segunda vez. Outra vez ele pegou e ele soube esse elogio por outras pessoas. Ele faz um projeto social já há alguns anos, acho que aproximadamente 20 anos, decorrente de um acidente pessoal que ele teve, e ele se envolveu na causa social da questão da pessoa com deficiência. Nós trouxemos juntos, né, em recursos para os municípios para dar inclusão social da criança com deficiência. Nós trouxemos 78 mil para 2 praças de inclusão, e aí já aproveito aqui para salientar e pedir para o atual prefeito, onde está o recurso investido, né, na área da pessoa com deficiência, sendo que existe uma lei federal que diz que 5% das praças dos municípios brasileiros têm que ser inclusivas para crianças com brinquedos adaptados. E nós trouxemos, através da emenda parlamentar do então deputado federal Nereu Crispim, que prontamente atendeu a nossa demanda, né? Frente da pasta da inclusão estava o Vitor Longaray, que foi importantíssimo para trazer essa emenda para o município.
Tá? A gente quer saber da praça, porque já faz mais de 1 ano que esse dinheiro encontra-se nos cofres públicos aqui do município. A gente quer um retorno. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que ele desenvolve fora da política, o Longaray, que é muito importante, é um braço, deve se tornar assim uma ONG, uma instituição e receber apoio do município, do estado, da União, porque é uma questão de saúde pública. Tá? Mas voltando, fala, Bilu. Bom, os passos aí que me levou a contribuir e tentar ajudar sempre o meu bairro foi através da religião de matriz africana. Foi ali que eu dei o primeiro impulso para dentro do bairro, onde eu vi, através de ser perseguido pelos cultos, eu também já tinha, eu estou no Guajuvira desde o primeiro dia de Guajuviras, né? A gente faz 37 anos que mora no Guajuviras. Eu entrei para lá com 12 anos de idade, hoje estou com 49. Então, eu me constituí dentro do bairro. Meu pai, funcionário da Corsã, minha mãe lavava roupa para fora para nos ajudar no orçamento, né? Os 4 irmãos. Então, a gente já sabe... Eu carreguei baldinho de água da bica, cara. Fui buscar de latinha, quando as latas eram de azeite, aquelas de 18 litros, a gente fazia para carregar, porque não tinha os baldes que tem hoje, né? Então... Tinha que improvisar o baldinho para poder. Era a vela na janela, né? Não tinha iluminação, era a vela na janela. E eu gosto de contar um fato, que como eu tinha 12 anos e na época, ali naquela área do Guajuvira, dava muita marcela. A marcela ia se chá. E eu peguei com o carvão e botei escrito, vende-se marcela. Eu juntei as marcelas dos outros pátios para vender. Criança, né? Com 12 anos, espírito empreendedor. E isso me deixou muito marcado ali no Guajuviras, né? Marcou muito, assim, Então, ali... A gente, através então dessa perseguição religiosa que eu aprendi, que eu fui para dentro do embate de fazer com que a gente fosse respeitado e o morador do Guajuvira também tivesse seus anseios ali, porque não tinha essa porta aberta dentro da prefeitura. Entendeu? Tudo que a gente passa hoje, a gente já passava lá atrás. Sabe? Isso foi só se acumulando, né? Para o pessoal de casa ter noção de um pouco do trabalho do Alexander, eu vou passar aqui um vídeo que aconteceu hoje, 2 de agosto de 2023, o Alex apareceu em rede nacional reivindicando um problema crônico em nossa cidade, né? Um problema que assola o bairro Guajuviras, deve assolar provavelmente todos os outros 18 bairros da cidade, mas eu quero para vocês terem uma noção da amplitude do trabalho e liderança que ele vem fazendo no Guajuviras. Pode tocar aí, produção, para a gente poder acompanhar? Que as pessoas não ajudam, mas também não pode ter esse descaso da prefeitura de não fazer essa limpeza, de não te retirar esse acúmulo de lixo, de deixar do jeito que tá. Olha o cheiro que tá isso aqui. Isso aqui, imagina o dia que choveu, como é que não tava. E as pessoas que moram aqui perto, que moram tanto na Irmão Tiago e moram nos condomínios, passam por isso, entendeu? Passam por esse descaso da prefeitura de não limpar isso aqui. Tem que ter uma fiscalização do órgão público. Tem uma lei municipal aí que multa quem bota lixo, né? E geralmente não é os moradores daqui do bairro que botam, tá? Vem de noite, às vezes vem caminhão e descarrega aqui. Porque eles juntam o lixo dentro da comunidade e daí aqui, como é um lugar escuro, um lugar que não tem... Não tem iluminação aqui também, né? Muito precária. É mais fácil descartar aqui do que um ecoponto, que seria o mais... sensato da prefeitura fazer um ecoponto desse lado. Já tem um do lado de lá na Esperança, então trazer um ecoponto para esse lado para que não aconteça isso aqui. Eu tenho certeza, a prefeitura amanhã vai vir, vai fazer a limpeza aqui, mas daqui a uma semana, 2 vai estar igual de novo. Então tem que ter uma fiscalização da prefeitura, dos órgãos públicos aqui, para que não aconteça isso. Não fique esse cheiro, mau cheiro tem aí. Sabe que eu ia te falar justamente essa questão, Alex, que era uma dúvida minha, porque eu sempre comento nesses casos, né, de lixo em lugar incorreto, né, dessa questão, que as pessoas também não ajudam, também não têm educação, mas em muitas vezes que a gente faz esse tipo de história, é o que tu falou, vem gente de outros bairros e descarrega aqui, ainda mais em um lugar como esse que tu bem mencionou, é isolado, é escuro, não tem câmera de monitoramento, então as pessoas que são mal educadas, relaxadas, porcas, vamos falar bem a verdade, elas vêm aqui no bairro dos outros, descarregam o lixo delas e é assim, eu vou me livrar do meu lixo, os outros, eu não tô nem aí. Tu imagina abrir a tua janela, né, no horáriozinho ali de almoço, que o vivente está trabalhando, vem para casa para conseguir fazer o almoço dele em casa, descansar um pouquinho. Opa, vou abrir a janela para dar uma arejada. E entra esse cheiro. Não tem condição, né? Não tem. Não tem. Nós temos um caso de moradores aqui do lado do bairro, aqui, do ZBQ, que contraíram dengue devido a, né, infestação de mosquito e tudo.
rato, essas coisas todas. Nós tivemos 3 casos de dengue, então começa já a saúde pública aqui. Eu vi a quantidade, eu não sei se dá pra ver na imagem, eu vou tentar aqui com a Dilson. A quantidade de insetos aqui, Samuel, se tu consegue ver aí, acho que o amigo de casa também vai conseguir enxergar. Olha aqui, porque aqui a gente tem caixa de leite, a gente tem resto de comida, a gente tem roupa, tem papel, tem madeira, tudo misturado aqui. Não, Samuel, não. Tá, Alex, e agora me conta como é que foi essa entrevista, da onde surgiu, e esse é um problema que tu vem enfrentando diariamente. Há quanto tempo você enfrenta a questão você não, né? A população do Guajuviras enfrenta a questão do depósito de lixo a céu aberto. Bom, isso é um caso muito antigo, né? Isso aí, a prefeitura sempre foi falar. Eu trabalhei na subprefeitura, tu sabe disso, né? Sim. Quando o Francisco da Mensagem era subprefeito. Nós já tínhamos um problema lá, que era o lixo acumulado na rua. E as pessoas ainda pediam para nós botar o pessoal da guarda municipal para cuidar, para não deixar botar lixo. Mas sempre existiu aquilo ali. O problema agora, Maldini, o que é? É que tem pessoas que recolhem os lixos nas casas, de caminhão. Como aquela área ali não é iluminada, não tem iluminação pública ali, descartam ali. É mais fácil, entendeu? Mais uma reivindicação para a Prefeitura de Canoas, iluminação pública. Para quem não conhece a Prefeitura, e nas nossas contas de luz existe a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, que é uma verba vinculada, uma verba específica para investimento na área de eficientização, de iluminação pública. Então trata aí do prefeito aí que está hoje no cargo aí, exercer a função dele de realmente pegar o dinheiro da CIP e investir na iluminação pública. Toca o barco aí, Alex. Conta e aí o que acontece? Nas minhas postagens de hoje, vou deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo que comentou ali. Eu sei que o ser humano não é certo, não faz certo em descartar ali. Mas também a gente não pode se acomodar dizendo, se todo mundo bota, eu vou botar. A prefeitura não tem culpa. Claro, a prefeitura não tem culpa, mas se tivesse um fiscalizador disso, não se acumularia tanto tempo lixo. E só para ressaltar que existe uma lei municipal para a questão de descarte irregular, tá? Essa lei municipal, ela tem multa, é previsto aqui na lei do nosso município de Canoas, ela vai de R$300 aproximadamente até R$1.500, e dependendo do quê? Do local onde for descartado o lixo. Então é necessário o quê? Que exista assim uma fiscalização por parte dos funcionários da prefeitura, os concursados, que são vinculados diretamente para a área da fiscalização, tanto quanto para os gabinetes dos vereadores, que tem sim uma função constitucional de fiscalização. Se realmente está existindo uma coleta seletiva, está existindo uma limpeza cíclica de todos os bairros, como isso está se acontecendo hoje em Canoas. Continua, vamos lá, Alex. Então ali sempre existiu aquele problema. Então o que não dá para deixar é acumular o lixo ali. Então isso a gente depende da prefeitura, é ela que recolhe aquele lixo. Né? Ali a gente vê que tem sacolinha de lixo. Tem, Luísa, tem sacolinha de lixo. Mas tem resto de material de obra que não tem como levar num carrinho. Tu entende? Isso aí é coisa tirada de caminhão. É gente que faz limpeza e bota na frente. Vou te dar um exemplo que o cara me falou hoje. Um amigo meu da agropecuária lá, ele disse assim, que agora quando deu temporal, ele tirou, o telhado dele ele perdeu todo. Ele entrou em contato com a prefeitura, onde ele podia descartar as telhas. Mandaram levar no ecoponto. Ele chegou no ecoponto, o ecoponto bloqueou ele. Ele disse, não. Aqui tu não pode botar por causa que tem amianto. Então tu deixa na tua calçada e faz o pedido lá pelo CAC que nós vamos recolher. Recolheram. Quer dizer que em cima da calçada dá para deixar o lixo. Para quem não sabe, CAC é Central de Atendimento ao Cidadão, tá? É uma central que existe no centro de Canoas e mais uma dica para a prefeitura, ela poderia ser pulverizada nas 5 subprefeituras. Porque hoje em dia, para se fazer um pedido, uma solicitação hoje de pedido de providência, como é que faz, Alex? Explica para a população de Canoas, se hoje a gente tem um entulho na nossa rua, no nosso bairro, na nossa praça, o que deve ser feito? Porque tu tem experiência nisso, tu trabalhou na subprefeitura? Tem. Não, mas quando eu trabalhei na subprefeitura não tinha isso, tá? Mas agora, a última passagem que eu tive agora pela prefeitura com o Dr. Nedir, a gente fazia o seguinte, a gente ia no CAC, tá, e fazia ali o protocolo com o pedido de limpeza, ou ligava o 0800 aquele. Só que eu mandei uns 400 pedidos, me bloquearam de fazer os pedidos, que daí eles queriam a identidade do morador da casa para poder fazer o pedido. Vou dar outro exemplo aqui, iluminação pública, Jaime. Tu puxou esse fado aí muito tempo ali fazendo a tua denúncia. De dia tu consegue ver qual é as lâmpadas que estão queimadas? Não, tu só consegue ver de noite, velho.
Então eu me propus a fazer o quê? Eu ia de noite com o meu carro, passava a fita zebrada nos postes que não tinha iluminação, para de dia os caras fazer. E mesmo assim, eu estava fazendo política para mim. Porque os caras, os diretores que eles estão dentro da prefeitura, alguns, eles pensam assim, ó, eu tenho que ajudar o vereador. Não é a comunidade que precisa. Eu fiz mais de 400 trocas de lâmpada ali com o pessoal da iluminação pública, com muita briga, cara. Com muita briga dos caras me expulsar da volta do caminhão. Os motoristas dos caminhões não atendiam minhas ligações quando eu pedi. Eu tive que conversar direto com a chefe de gabinete do Dr. Nedi para chamar o diretor e dizer que nós era um time e que eu queria resolver o problema no Guajuviras. Não era por causa do vereador tal. Não. Jaime, 400 lâmpadas trocadas num bairro, numa micro-região. É muita lâmpada. É uma escuridão só, velho. Tinha 18 postes numa rua, nenhum tinha iluminação pública. Imagina. E aí as pessoas esquecem que quem está nesses cargos nada mais é do que servidor público. Está ali para servir à população, aos desejos, aos anseios, à necessidade da comunidade. E não os interesses pessoais. O doutor Nedi usa uma frase que eu gosto muito. O serviço público é para a gente servir a população e não se servir destes serviços. O doutor Nedi realmente ele pegou e auxiliou o máximo que ele pôde enquanto prefeito em exercício. Mas para quem não tem uma noção de quantos pontos de iluminação tem em Canoas hoje, em média tem 33 mil pontos de iluminação. Canoas já passa alguns anos já com um projeto de eficientização, onde é uma troca da lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga, para a lâmpada de LED. Já existe algumas ruas e avenidas já que estão sofrendo essa evolução, onde vai haver, sim, um menor custo na questão de gastos com a iluminação pública, a questão também de manutenção, tudo isso auxilia muito quando se tem uma eficientização, um projeto de eficientização, que já começou há muitos anos. Houve uma parada, um retorno, mas tem que ser implementada diuturnamente aqui em Canoas, entendeu? Posso fazer uma ressalva de uma afirmação feita aqui por vocês? A prefeitura não tem culpa, mas a prefeitura tem responsabilidade sobre essa questão do lixo em céu aberto, né, céu aberto. O recolhimento, o controle disso é responsabilidade, sim, do poder público. E até eu postei hoje, né, eu compartilhei tua matéria no meu Facebook e coloquei lá. A Secretaria do Meio Ambiente poderia atuar de forma pedagógica nesses locais. O papel da prefeitura é o papel pedagógico, a ação de educação, de estar ali informando a população, coibindo o descarte desse material, para que a cidade não viva um problema de saúde pública grave, que é o que tu citou na matéria, né? Gente com dengue, imagina daqui a pouco é rato, é barata, e as crianças transitando por ali. Vai ter gente doente. E próximo de uma escola, né? Eu fiz um vídeo bem na frente da escola aí do Paulo Freire, que lixo. Paulo Freire. Lixo. O Paulo Freire, sabe que ele tem um apelido muito feio, né? Que é chamado de Carandiru. Inclusive, eu fui funcionário da terceirizada, que trabalhava dentro das escolas, agora há pouco tempo atrás também, e nenhuma das colegas queria trabalhar lá. E uma escola que é modelo dentro do Guajuviras ali, que recebe uma comunidade muito carente, que é ali do Pôr do Sol, do Nancy Panceira, né? dos MQs. Então, assim, ó, é um preconceito com a escola aquilo ali. Fazendo um gancho agora para a questão da assistência social. O que o CRAS, o CREA, o que essas instituições têm a ver com essas famílias carentes do Guajuviras? Como é que ela pode auxiliar? Qual é a função? Para a população que não conhece, qual é a função do CREA, do CRAS? Agora a Luísa, né, nossa assistente social, mestre em saúde, vai nos explicar. O CRAS, ele é a porta de entrada para o Sistema Único de Assistência Social. A gente pode comparar muito ao SUS, né? Então, é a unidade básica de saúde. É lá onde o cidadão vai, em primeiro lugar, para ter acesso a todo o Sistema Único de Assistência. E nós falamos sempre que o CRAS trabalha na linha da prevenção, né? A gente vai trabalhar a questão dos vínculos familiares, das responsabilidades de pai e mãe, do papel, enfim, desse pai e dessa mãe, auxiliar na questão da alimentação, falar para esse pai, para essa mãe, para essa família, quais são os seus direitos, garantir o acesso ao direito, que é o principal papel da assistência social, lutar de forma intransigente pela garantia de direitos. O que é garantia de direitos? Ter direito à alimentação, à moradia digna, ao local onde ele mora,
livre de lixo, livre de contaminação, esclarecer a população, né, do território onde está esse CRAS, qual é o papel do CRAS e estar presente nos momentos mais importantes dessa comunidade. Hoje, eu, como assistente social, me choco quando eu vejo nas redes sociais mães, pais, tios, avós, pedindo comida nas redes sociais, pedindo socorro porque elas precisam de alimentos. Em 2020, eu estava aqui dando uma relembrada, teve o início da construção, enquanto a senhora era secretária do município. Sim, fui secretária. Existia o quê? O início da construção da sede do CREAS. Explica para nós o que o CREAS ele auxilia, se ele é diferente do CRAS e de que maneira ele atua dentro da sociedade, da área da pessoa que vive na zona de vulnerabilidade hoje do município. O CREAS, dentro do Sistema Único de Assistência, a gente pode comparar ao pronto-socorro, né? A UPA. O cara vai lá quando ele já está com os direitos violados. Ele já perdeu os vínculos familiares, ele já sofreu violação de direitos, a mulher já sofreu violência doméstica, a criança já foi abusada, já foi maltratada, o idoso já foi explorado financeiramente, ele já perdeu a sua cidadania porque a família o abandonou. Então, essa é a situação que o CREAS atende. O CREAS atende a violação de direitos. Enquanto o CRAS faz a parte preventiva, que é evitar que esse cidadão seja fragilizado a ponto de ter os seus direitos violados, o CREAS vai trabalhar já na questão da violação de direitos. O sujeito chega lá já... Tá, e agora sim, ó, na tua sem documento, sem lenço, sem nada. Sem dignidade. Sem dignidade. Tá. E na tua visão, assim, o que hoje, olhando para o atendimento no município, o que é bom, o que pode melhorar e de que maneira hoje pode ser implementada uma questão de se tornar mais eficaz, o que se torna eficiente no município? O que eu percebo hoje, assim, né, circulando pela cidade, conversando com as pessoas, acessando as redes sociais, nós estamos encastelados dentro dos gabinetes dos CRAS e dos CREAS. Nós não circulamos pela cidade. Eu vejo crianças na sinaleira pedindo, esmolando. Eu vejo crianças no calçadão, como nós vimos essa semana, eu e 2 colegas que saímos do almoço da SIX e fomos até uma loja lá comprar o material que a minha mãe precisava. Tinham 7 crianças vendendo bala e pedindo esmola no calçadão de Canoas às 2h da tarde. De que maneira, como é que o CRAS ou o CREAS tem que agir nessa situação? Isso é papel do CREAS. E, em loco, e isso nós fazíamos na minha época enquanto secretária, e eu fui muito criticada por isso, a secretária não tem que fazer isso. Só que eu, antes de ser secretária, eu sou assistente social, eu sou cidadã. Eu não posso me omitir de ver direitos violados e ir para o meu gabinete e ficar lá protegida pela bolha. Não, a gente precisa se implicar com o que está acontecendo na cidade. Precisa estar em contato. Precisa estar em contato. E não é muito difícil. Aí as pessoas dizem, as crianças fogem de ti. Tá, e o conselho tutelar, onde é que entra nisso? Porque é uma criança que está ali sem a supervisão do pai, da mãe. Quem é que é responsável por aquela criança? É o Estado. É o Estado. É o Estado. O Estado ele tem que agir e o Conselho Tutelar, de que maneira ele entra e aonde ele entra a sua responsabilidade? O Conselho Tutelar usa desculpa assim, se a criança vê chegando o carro do Conselho Tutelar, eles vão sair correndo e vão fugir. Mas tu não precisa chegar de carro. Deixa o carro uma quadra antes. Só anda de carro? E chega a pé. Eu ia com o carro da prefeitura, nunca criança nenhuma correu. 21 horas, eu na sinaleira da Farroupilha com a minha colega, nós começamos a conversar com 2 meninos, daqui a pouco tinham 9 meninos à nossa volta, conversando. E aí a gente pediu o endereço, o nome da mãe, encaminhamos para o CREAS, para o pessoal que tem que fazer a abordagem dessas famílias, irem nas casas e conversar e ver por que essa criança está neste horário na rua. E as UBS, ela tem algum braço que auxilia na assistência social? Porque, de certa forma, o que acontece? Hoje não se tem o mesmo número de CRAS de como se tem de UBS. Hoje, em Canoas, pelo que consta no site da prefeitura, tem 30 UBS, uma em obra e uma sendo construída, pelo que o Alex aqui tem nos fornecido a informação do Guajuviras. A nossa pergunta é, de que maneira as UBS podem auxiliar os CRAS e o CREA? Porque, de certa forma, eles estão inseridos dentro do bairro. São 18 bairros em Canoas. E não existe, por exemplo, 18 CRAS.
Pelo que eu me engano, no site da prefeitura tem 6, se eu não me engano, né? São 6 CRAs. E de que maneira hoje tu acredita que a UBS pode auxiliar no CRAS e o CREA? Bom, em primeiro lugar, assim, nós somos uma rede. Nós somos uma rede socioassistencial. Nós precisamos trabalhar todos em parceria. Saúde, educação, assistência social. A UBS, a UPA, tem o papel fundamental de identificar a questão da violação de direitos. Ela percebeu que a criança chegou machucada, com ferimento estranho, fazer uma entrevista, um acolhimento com essa família, ver o que está acontecendo e acionar os serviços. Ligar para a secretaria, ligar para o CRAS, ligar para o CREAS e comunicar os fatos, para que a gente consiga, então, intervir nessa situação a tempo de que isso não se prolongue durante anos, como a gente vê, tem visto nas reportagens. A criança era abusada pelo padrasto desde os 7 anos, ela está com 14. Ninguém viu. Outra, a escola precisa ser nossa parceira, né, na assistência. Tanto é que hoje a gente luta muito para que as escolas tenham assistentes sociais e psicólogos. Nós precisamos de vários olhares sobre as famílias, que são as mesmas. Não, mas pelo que eu sei, existe uma lei que determina que exista sim um professor específico, por exemplo, para as crianças que têm, por exemplo, autismo nas escolas, né? Isso aí não é, no caso assim, não deveria ter uma psicóloga, uma assistente social dentro das escolas para poder auxiliar até mesmo as crianças autistas, as crianças que sofrem de TDAH, TDAH surgiu há poucos anos, né? Então, me explica de que maneira a escola vai agir com essas crianças e esses profissionais que vão auxiliar essas crianças, elas podem auxiliar no âmbito geral também todas as outras crianças? Na verdade, o papel do assistente social e do psicólogo dentro da escola é facilitar o entendimento sobre as situações sociofamiliares que impedem as crianças, às vezes, de terem um desenvolvimento educacional adequado. E também poder trocar com os professores, com a escola toda, a questão do atendimento dessas crianças. Porque criança que tem TDAH, autismo, síndrome de Down, ela tem, por lei, garantido o direito de ter um assistente, um monitor, um técnico de atenção, que eu chamo de TAB, junto com o professor. Porque o professor não tem condições de sozinho atender 20, 30 crianças e 2 com autismo. Eu ouvi um depoimento de uma professora uns dias atrás que ela teria 7 crianças com autismo, algumas já com diagnóstico confirmado, outras ainda em investigação. Lidar com isso sozinho é muita sobrecarga. E nem todo professor está apto ou quer trabalhar com essas questões. É da profissão, mas tem aptidões que tu não tem. Tu não pode obrigar uma pessoa a trabalhar se tu não capacitar ela, se tu não der condições de formação adequada para que essa pessoa se instrumentalize para fazer uma intervenção adequada. Claro que o assistente social e o psicólogo vão ajudar no dia a dia, na conversa, na troca de ideias, mas isso da criança com deficiência vai muito além. É a questão de cumprir o que diz a lei, porque acabaram com as escolas especiais com a desculpa de que a escola regular teria pessoas, técnicos para atender. Em condições para atendimento. E não tem. Então, hoje, tu não tem nem escola especial e nem escola... Eu ouvi agora, quando eu vinha vindo para cá, o relato de uma mãe que a criança fica 40 minutos na escola. É um menino que tem síndrome de Down. Ele fica 40 minutos na escola, ele sai chorando da escola porque ele quer ficar. Porque não pode ficar mais tempo que isso. Ele tem direito a estar na escola. Ele tem direito à educação. Tá, mas e onde entra, por exemplo, a questão da APAE, da ACADEF, da Legato, essas instituições que recebem hoje, para você entender, a APAE, a Legato, a ACADEF, o Chimarrão da Amizade, são instituições que hoje recebem dinheiro. E não é pouco, galera. É muita grana para a questão da inclusão da pessoa. Associação Pestalozzi, o Instituto Pestalozzi. Isso. Onde é que eles entram nisso? Porque eles não fazem uma visita, eles não fazem um acolhimento das pessoas na rua. Tem que chegar até eles. Chega através da prefeitura. Tem que ter um encaminhamento. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que a pessoa que hoje, a família, que está em zona de vulnerabilidade, que hoje não tem uma instituição familiar constituída, porque muitas vezes o pai, a mãe é separado, tem problemas com drogas, tá preso. É a avó idosa que
cria, que cuida. Como é que leva até o conhecimento da prefeitura? Como é que encaminha a tramitação de documentos? Porque não é simplesmente dizer que existe um problema no bairro, numa família, mas tem que levar o conhecimento documental para a prefeitura, e a prefeitura tem que encaminhar. Então existe assim um sistema que funciona. A prefeitura ela vai na casa, ela recolhe a documentação, ela encaminha, ela larga na porta da instituição. Que eu saiba, não. Eu sei que hoje existe no município uma instituição, um setor chamado Certeia, que ontem, lá no Parque Eduardo Gomes, visitando um trabalho lá de ecoterapia que o Anderson faz, que eu nem sabia que tinha no município, fiquei sabendo por acaso. Nós fomos lá visitar, eu e uma outra colega. Eu ouvi de uma mãe que ela está há 4 anos esperando atendimento. Tá, mas não existe judicialização, como, por exemplo, na questão da saúde pública. Se a pessoa hoje não tem, por exemplo, acesso a medicamentos, ela pode procurar um advogado e judicializar. Porque muitos medicamentos hoje que não são atendidos pela tabela do SUS, a gente busca via judicial, uma liminar, para que o município, o Estado e a União, que são entes responsável pela assistência na questão de saúde, forneça medicamento. E a questão da assistência social também não tem esse tipo de abrangência, de trabalho? Tem o CRAS, o CREAS, quando sabem, tem notícia, tem conhecimento de famílias com essas situações, né, de vulnerabilidade, deficiência, ela tem a obrigação de comunicar aos órgãos dependentes e aí fazer o link com a Secretaria de Educação e de Saúde para que essa família tenha assistência, para que essa criança ou esse adolescente tenha assistência devida. E nós vamos tensionar, enquanto serviço social, para que esse direito seja respeitado. E o Alex, lá no Guajuviras, tu já te presenciou assim com famílias que têm crianças com síndrome de Down, com autismo, que haviam necessidades especiais, tu conseguiu já levar tipo, ao conhecimento da prefeitura através de pedidos de providências? Como é que é a tua atitude dentro do Guajuviras dessas outras demandas? Tu sabe que te falei que eu trabalhei dentro de uma escola, né, do Erna Virt, e acompanhei o trabalho das professoras ali. E é bem como a professora Luísa, a doutora, né, que está nos dando uma aula hoje, colocou. Às vezes tem pessoas que querem fazer, mas não tem a qualificação para lidar com aquilo ali, né? E é bem complicado. E essas demandas, na verdade, ela não sai dos líderes comunitários. Ela sai de lugares específicos, como a escola, né, como o posto de saúde. E dando um gancho sobre o Conselho Tutelar, Jaime, eu acho que a eleição mais injusta é do conselheiro tutelar. A mais injusta. Porque é o seguinte, ó. Como é que funciona a eleição? Porque eu não entendo muito como é que funciona essa eleição do Conselho Tutelar. Então, tá. O cara, para se candidatar para ser conselheiro tutelar, ele tem que ter o ensino médio completo. Tá? 2 ele anos tem que ter 2 anos de experiência com trabalho com criança. E adolescente. Ele faz uma prova específica, sendo conselheiro ou não, sobre toda a Constituição brasileira e o ECA. E as pessoas não são obrigadas a ir votar. Então o cara se qualifica, chega na hora, os moradores não vão votar, porque não é obrigado a votar. Então quem vai votar? Vai votar os amigos, aqueles que pagam o galeto para levar. E aí os conselheiros tutelares são eleitos, aqueles que conseguiram chegar ao objetivo, e muitos usam de trampolim, né? Porque não fica o conselheiro tutelar. Eles concorrem a vereador dentro da cidade, abandonando o cargo, e aquilo que eles... Ou fazem uso para se elegerem de toda uma estrutura partidária. Exato. Então pouco tempo atrás, nós tínhamos um vereador com a 5ª série que fiscalizava o conselho tutelar, que o cara tinha o ensino fundamental completo, tinha feito prova. É injusto isso, cara. Injusto. É injusto. E não é questão de injusto, né? Mas que tipo de fiscalização? Não, que tipo de fiscalização um vereador com a 5ª série vai fazer? Tá? Porque para te poder pegar e fazer uma análise de contrato, de um certame, de uma licitação, por exemplo, eu já me deparei já com um certame de licitação com 150 páginas, né? Com o PA, que é o pedido de autorização para o contrato. Tudo isso tem que ser... Existe também um decreto 196 de 2018, feito na gestão passada, que foi um TAC, um termo de ajuste de conduta, porque é o termo de fiscalização para prestação de contas das terceirizadas, das empresas que prestam serviço para a prefeitura. Das contratadas. Aí a pergunta que eu faço, que tipo de qualidade de fiscalização um vereador que não tem capacitação e qualificação vai fazer à frente do gerenciamento de uma prefeitura? E você que está me assistindo,
Sabe que a Prefeitura de Canoas movimenta 2,5 aproximadamente bilhões por ano. Nós somos o terceiro PIB do estado do Rio Grande do Sul. Né? O Produto Interno Bruto, nós arrecadamos muito dinheiro em impostos. Então é muita grana que o município ele retorna, investido em 23 secretarias, tem 23 secretários, fora as autarquias, Fundação de Saúde, por exemplo, né? O Canoas Prev, que também tem indicações, né? Políticas ali dentro. Então, para se gerenciar uma máquina pública e para fiscalizar a boa empregabilidade do recurso público, temos que ter pessoas assim, formadas em TI, 20 anos de militância na questão da fiscalização dentro do bairro, uma mestre em saúde, assistente social. Vai botar quem à frente da assistência social em Canoas? Alguém formado em uma outra área? Não, coloca um especialista. No mínimo, um profissional chamado sofista de especialização, que é especializado e tem um entendimento de diversas áreas. E que goste da área. E que goste, né? Que queira goste, trabalhar, né? Que queira trabalhar. Na verdade, queira trabalhar. Porque não basta tu ter o curso, por exemplo, de serviço social para ser uma boa assistente social. Tu tem que gostar dessa área, porque ela é uma área que lida com problemas, com sofrimento humano. E se tu não consegue lidar bem com isso, tu vai trabalhar mal, tu vai atender mal. Então, eu acho que eu sou assistente social. Porque como eu gosto de ver o problema do ser humano, eu não consigo ver as pessoas sofrendo. Busca a questão da solução, sabe? Né? E outra, tu tem que ter uma ferramenta chamada disponibilidade. Porque tu tem que ter a ideia quando tu chega no lugar. Vou te dar um exemplo. No Guajuvira tem um local ali que ele é um câncer, é um esgoto que tem lá, perto da casa da Maria, uma amiga nossa. Cara, o asfalto é novo. Vamos rasgar o asfalto porque teve um erro de colocar em cima dos canos, os canos quebraram. Não tem máquina para cortar, não tem a matéria-prima para fazer, vai ficar um buraco. Cara, então, qual é a solução? A solução é a calçada. Vai lá, pega o cano, instala lá. Não pode fazer isso. O que pode fazer é ir lá rasgar o asfalto novo, que foi um erro que eles cometeram, e aí a gente ficar ali depois penando com a poeira que entra para dentro da casa das pessoas. Então, e aí vem a chuva, e aí por diante. Então tem coisas que é muito simples de resolver, eu só não entendo por que não resolver. Como é que tu vê uma solução para que o pedido de providência do cidadão, do líder comunitário, chegue diretamente à prefeitura? Porque hoje existem diversos intermediários. Existem muitos representantes de vereadores, das diretorias, pessoas ligadas à subprefeitura. Mas o que prefeitura acontece? Na rua, prefeitura na praça, prefeitura Isso, intermitente, mas para te poder itinerante. Tu tem uma ideia para se tornar mais eficiente essa questão de se tem um problema no bairro, como é que faz para comunicar diretamente à prefeitura? Tem uma ligação para... Olha só. Porque hoje, como é que nós funciona? Nós temos que entender Canoas, então, para falar sobre isso. Nós temos 5 subprefeituras. Tá. Certo? Então, dentro de cada 5 dessas subprefeituras tem as micro-regiões. Né? Que foi mais ou menos o que eu usei na época que o secretário Lucas não tinha sido exonerado, para dar ideia para ele na iluminação. Cara, todos os pedidos que vêm tem que ir para a subprefeitura. Tem que ter o pessoal lá para trabalhar exatamente para isso. Não adianta o cidadão... Não adianta em termos, né? Não adianta o cidadão, porque fica documentado. Eu ligar para o CAC, mandar e-mail para o CAC e ficar com o número de protocolo esperando. E o protocolo eu vou te dizer, faz 4 meses que eu fui exonerado. Eu passei na praça, que eu tinha feito pedido de poda de árvore, o pedido das trocas dos brinquedos, porque tão podre, corta pé. Porque se um filho meu vai para uma pracinha daquelas ali e tem um corte que tenha ponto, que dá teto, que dê o que dê, quem é o responsável? E existe, para quem não conhece, os chamados TCV, que é Termo de Compensação Vegetal, que vai provavelmente não vai para habitação, ela vai para o meio ambiente, que são, por exemplo, quando há uma construção, um grande empreendimento como um shopping, um condomínio, existe uma compensação vegetal pelo desmatamento. Muitas das vezes é um recurso financeiro destinado à prefeitura, que vai destinado à questão da reabilitação de praças, parques, né, que pode ser investido nessas áreas todas. Já foi, um exemplo é da questão do parque na frente do shopping novo. Os bancos ali e os brinquedos, eles foram revitalizados através de um TCV, foram colocados brinquedos novos ali. Isso no ano passado, provavelmente na gestão que o Nedi estava à frente. O Nedi também implementou 8,5 milhões
na questão da reforma e ampliação das UBSs, que nós não sabemos como está atualmente, se foi finalizado, se existe uma continuidade. Ninguém fiscaliza, né? Porque há necessidade de quê? De ter líderes comunitários que se tornem vereadores, que eles vão fiscalizar, coloquem pessoas capacitadas à frente das secretarias e, principalmente, que os nossos gestores, eles não inibam o trabalho das pessoas capacitadas e qualificadas. Quando há um problema, esse problema tem que ser resolvido. Não precisa se ficar com um problema ali, porque vai desagradar A, B ou C. Não, um problema tem que ser resolvido, passou, bola para frente. Isso é muito importante. Outra coisa, o que vocês... O Biluc trabalha mais diretamente dentro do bairro Guajuviras. Chegou até você lá as reformas das UBS. Hoje o Guajuviras tem 2 UBS, né? Sim. E conta com a UPA na Boqueirão também, né? O CAIC e a UBS 2, né? Que é no setor 6. E como é que está o atendimento lá das pessoas? Como é que tu tem recebido as demandas, as reivindicações das UBS? Bom, falar de saúde em Canoas é mais que complicado, né? Eu tenho muitas... Eu devo ter pedido aqui protocolo de tudo que é jeito. Desde a mamografia até o atendimento simples, que é com as crianças ali, que pegam gripe, que tem... E todos esses atendimentos são feitos no CAC. Independente se é uma poda de aves, se é uma iluminação pública, se é questão de saúde pública, é feito diretamente ao CAC. Todos têm que passar pelo CAC. E uma outra coisa, por exemplo, que poderia ser instrumentalizada, é que existe o seguinte, hoje existe 30 UBSs, tá, em Canoas. Era 27, hoje está 30. Contando com a clínica do idoso também, tá? Essas UBSs aí não poderia ser um polo de atendimento às solicitações, por exemplo, o munícipe que, por exemplo, está em zona de vulnerabilidade, muitas das vezes não tem passagem para ir até o centro para poder pegar e fazer um protocolo, muitas das vezes não tem até folha para poder fazer. Nem sabe onde é o CAC. Nem sabe, não sabe como fazer, qual documento levar. Primeiro, não poderia ter um atendimento nas UBSs que demandem pro CAC o que está sendo recebido de demanda que, por exemplo, a UBS não atende. E para ti, Luísa, que tipo de atendimento a UBS faz para a população de Canoas entender? Olha, eu tenho um problema de saúde, que tipo de problema ela atende? É emergência, urgência? E que tipo de assistência social eles disponibilizam? Se disponibilizam alguma coisa lá dentro? Em termos de assistência, não conseguem atender nem a questão da saúde, porque não tem medicação, não tem médico, não tem insumo para fazer. Tem uma farmácia básica no Guajuviras lá, né? Na UBS, tem, né? Ali no CAIC. No CAIC. Medicação. Só para nós entender o CAIC, tá? A gente fala CAIC e o pessoal pensa que é o ginásio lá. O CAIC ele tem um complexo dentro, tá? Que é a Avó Corina, que é a creche, a Aeronavirt, que é a escola, o posto básico de atendimento, que é o CAIC, e o ginásio. Isso aí morando atrás ali, eu ainda me deparei com isso, porque quando falava CAIC, a gente achava, como é que é o nome da escola? CAIC. Não, é Ernavirt. Então, mas a farmácia básica, ô Jaime, eu trabalhei ali do lado, tá? É uma carência. Não tem uma comunidade, não uma tem. cidade, que é a terceira em arrecadação, tá? Tu não ter AS infantil. Tá, mas isso é um problema crônico ou ele é cíclico? Ele de tempos em tempos ele acontece no município? De tempos em tempos. Eu acompanho já no município eu estou desde 86, 87 eu vim para cá. E não existe assim, é cíclico, assim. Entra uma gestão, equipa tudo, compra, faz, daqui a pouco cai, não compram mais, falta dinheiro, e a gente sempre fica se perguntando, como assim falta dinheiro? Não tem recursos. Onde vai esse dinheiro? Tá, e aí mas tu vê assim, ó, emenda parlamentar, tu vê arrecadação do município. E eu vou te dar um dado, então, em relação à emenda parlamentar. Nos últimos 3 anos, agora já vai... Agora, nesse último não, mas nos últimos 3 anos, antes desse ano aqui, de 2022 para trás, o município de Canoas recebeu mais de 10 milhões em emendas parlamentares... Imagina! Só destinadas à saúde. E onde é que vai esse dinheiro? Aí a pergunta que eu te faço assim, vou fazer uma analogia em relação aos contratos, tá? Para mim entender, para a população de casa entender. Por exemplo, se um contrato, vamos supor, de limpeza pública, ele vai acabar daqui 6 meses. O gestor público, ele tem a responsabilidade de se antecipar. De se antecipar e não deixar cair
ir em atraso, chegar ali, daqui a pouco ele ter uma assistência daquele contrato ali e ter que pagar verbas indenizatórias sem a cobertura do contrato, e se incorre em um risco de responsabilidade. O prefeito ele é processado, ele é apontado no Tribunal de Contas. Tu não pode fazer pagamento sem contrato. Isso gera reconhecimento de despesa e aí o secretário vai responder. Mas isso é corriqueiro na prefeitura. Se nós pegarmos Já teve secretário preso, aliás, por causa disso. Né? Se nós pegarmos hoje as deliberações da JOA, né, que é uma reunião interna da prefeitura, ali eles têm reconhecimento de despesa por falta de contrato. A APAI já recebeu isso, eu sei porque na época eu olhava e acompanhava isso. E isso é uma responsabilidade do servidor público, do gestor que está à frente da secretaria, do prefeito, de se antecipar. Na questão do medicamento, não existe, por exemplo, um gerenciamento da farmácia básica, do responsável da farmácia básica, que vê o seguinte: olha, eu tenho tantos medicamentos e eles vão acabar porque a demanda é cativa e contínua e vai acabar em um mês. Não tem como se antecipar a falta do medicamento. Tem. Quem é que é responsável por isso? Porque se existisse uma fiscalização em cima da pessoa responsável, ou do grupo, porque eu acredito que um grupo é melhor que uma única pessoa responsável pelo fornecimento de medicamentos. Para que a população saiba hoje... Eu conheci uma farmacêutica, não posso dizer o nome até para não ficar... Uhum. Né? Ela sempre se antecipava e durante o período que ela coordenou as farmácias, não havia esse horror que há hoje, não ter medicação básica. Então, uma solução simples, então, é ter uma equipe ou uma pessoa responsável que se antecipe. Ela faça o quê? Ela faça uma métrica, né, de quantos medicamentos tem. Tem, que ter noção de gestão, é isso? Gestão de quanto está sendo consumido mensalmente de cada medicamento. Em torno são 130, mais ou menos, medicamentos fornecidos pela tabela do SUS no município de Canoas. Então, se cada medicamento tiver um estudo de quantos são fornecidos mensalmente, nós temos uma estimativa pelo estoque de quando vai ter o fim. E aí, com isso, a gente se antecipa. E não existe ninguém que responsabilize a equipe gestora das farmácias ou da gestão única das farmácias, porque hoje também são 6 farmácias básicas no município. No Guajiviras tem uma, que é ali na UBS, né? Isso. Na Matias Na também. verdade, quem tem que responsabilizar esses setores, essas pessoas, é o secretário, o gestor. Ele vê que não está andando, ele tem que chamar e dizer, olha aqui, ó, não está andando. Na realidade, são 9 farmácias hoje no município, né? Contando com a farmácia do Estado, a farmácia judiciária. São 9 farmácias hoje, então tem que haver um gerenciamento. É simples. Se existe recurso, né? E se existe um secretário de saúde e um grupo de gestão ali, é simples. É só pegar e provisionar quando vai ter fim para que haja planejamento. Planejamento. O que falta é planejamento. Porque o município ele tem recurso. Eu acho também, desculpa, Eugênio, mas eu acho que é só o planejamento, não, acho que falta amor nas pessoas. Bom. Porque olha só, é impossível. Nós estamos falando de farmácia, tá, Jaime? Mas eu já vi casos, tá, da pessoa chegar mal na UPA. Mal porque a pessoa saiu da UPA, foi na UPA Caçapava, da UPA Caçapava, ela foi baixada lá aqui no HU para fazer o tratamento e o médico não tem o remédio da dor para receitar. Vai buscar a dipirona na farmácia porque nós não temos? Isso é praxe quase, né? Não tem. Eu fico assim, chocada porque isso que tu falou assim, do amor, né, às pessoas... O serviço social tem alguns princípios. E o nosso primeiro princípio da profissão é colocar-se no lugar do outro. Então, se tu te coloca no lugar daquela pessoa que tu está atendendo e pensa, como eu gostaria de ser atendido se eu estivesse no lugar dessa pessoa? O que eu faria por ela, se fosse eu? Eu vou te contar um fato, Luiz, bem da gente rir. Há uns meses atrás, aí minha esposa teve baixada no HU com diverticulite. Não tinha papel higiênico. Meu Deus. Não tinha lençol, não tinha álcool gel. Imagina. Não tinha o antibiótico que ela precisava fazer o tratamento dos 15 dias internada. Não tinha. Fecha o hospital, né? Aonde que está a gestão do negócio? Eu tive que ligar para o prefeito e dizer para ele, olha só, quem é que cuida disso aqui? Não tem gestão, não tem planejamento, não tem cuidado. As pessoas que... Nossa Senhora das Graças não está diferente hoje, né? Não está. Eu tenho também índice ali de gente, amigos meus que trabalham ali, enfermeiros que não tem roupa, velho. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo de um deputado que atuou muito em Canoas. Eu quero aqui mandar um abraço para ele, que foi o Nereu Crispim. Ele mandou mais de 10 milhões para Canoas.
Pra gente ter uma noção, ele mandou 1.100.000 pro mamógrafo do Nossa Senhora das Graças. Que até hoje não compraram. Mas tu sabia que ele foi bem assim, existe uma tramitação para esse dinheiro do Ministério até aqui Canoas, e o hospital ele não havia documentos para se qualificar essa emenda. Porque tu tem que ter o quê? Tem que ter certidão negativa, certidão positiva com efeito negativa. Eles entraram na justiça para pegar e cancelar essas certidões, eles ganharam e mesmo assim havia outros problemas. Mas eu estou dando um exemplo de um deputado que ele participou ativamente. Tá? Ele mandou emendas para a questão da educação, para a cobertura de canchas, a questão de saúde, ele mandou diversas emendas. Tá? E essas emendas elas têm que ser fiscalizadas. E tem que haver uma conexão entre a prefeitura, a Câmara de Vereadores, para fiscalizar desde a hora do momento que vai para captação de recursos daqui da prefeitura até a implementação, se há uma licitação, se foi para verba livre, se foi para o caixa único, aonde está esse dinheiro? Se o produto chegou. Entendeu? Então o que acontece? O Nereu Crispim é um exemplo de quem enviou mais de 10 milhões para o município e que hoje a gente não consegue ver aonde foram esses 10 milhões. Porque existe uma transparência, deveria sim existir uma transparência. Ninguém presta contas, né? Onde o município prestasse conta de cada emenda destinado. Por exemplo, tem uma denúncia aqui, por exemplo, da casa lar para as mulheres vítimas de violências, aonde foi destinada uma verba para lá. Eles fizeram a inauguração e a casa encontra-se fechada. Quem fiscaliza? Né? Onde está os vereadores? A Casa Lilás? Isso. Onde está? Porque é que a Casa Lilás, para quem não conhece, é uma casa que é destinada para abrigar as mulheres vítimas de violência. Isso aqui o que acontece? Nós recebemos diversas denúncias que essa casa lá ela não está em funcionamento. Ela foi inaugurada e não está aberta todos os dias. Ela não tem recebido as vítimas de acidente. Aliás, né, esse município, como gosta de fazer cerimônia de inauguração, eles inauguram o que já foi inaugurado, põe a placa do que já tem placa, mas o serviço, na verdade, não é prestado. Agora, uma pergunta na sua ossada, na questão da assistência social, na questão ali do momento que se tornou secretário do município até o momento de hoje. Existe lá na secretaria, ao qual a senhora era secretária, a questão da compra e distribuição de cestas básicas. Sim. Tanto para pessoas... É um programa de... Explica para nós como é que funciona, se a população que está assistindo nós precisa de alimentos, como é que ela consegue ter acesso, onde é que ela deve ir para poder reivindicar, pelo menos como é que funcionava na sua época e como é que funciona hoje. Sim. Nós temos a lei municipal, a lei ordinária de 2015, né, que foi criada em 18 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Essa lei municipal, ela originou-se lá da Nacional. Aqui nós temos tudo que o município tem o dever de propiciar para o cidadão vulnerável, inclusive a questão da segurança alimentar. Se eu tenho filhos pequenos, ou se eu sou sozinha, ou se eu sou idosa, e eu não tenho condições de manter o mínimo de dignidade da alimentação do meu grupo familiar, eu vou me dirigir ao CRAS. Se dirige ao CRAS e faz a solicitação lá. Faz a solicitação, faz o cadastro único se não tem, se tem que atualizar. Vai passar pela entrevista com o assistente social que vai fazer a avaliação socioeconômica e tem que liberar a cesta básica. Isso é uma postura minha, Jaime, enquanto secretária. A pessoa está no cadastro único e está dizendo que está passando fome, dá a cesta básica. E como é que é feita essa... não tem aqui no CRAS. Liga para a secretaria que alguém vai lá no CDA, vai buscar. E aí os rapazes que trabalhavam comigo sempre tinham dentro do carro 1 ou 2 cestas básicas para essas emergências. Tá, entrega. E no caso assim, por exemplo, entrega, mas existe, por exemplo, um comprovante de entrega, a família assina, sim, a família fica com um comprovante que assinou. Sim, na minha época a gente deixava um comprovante com ele e ficava um comprovante com a secretaria. Comprovante que vinha para a diretoria de segurança alimentar. Mas em 2021 foi adquirido só em uma única vez R$1 milhão em uma única compra de cesta básica para as pessoas em zona de vulnerabilidade. A minha pergunta é, como é fiscalizado a entrega? Como é que tu tem, assim, desde a retirada do depósito até a entrega à família? E o Bilu, ele consegue ter acesso a visualizar que a população que está em zona de vulnerabilidade do Guajuviras
tem recebido a cesta básica? Como é que funciona isso? Na minha época era assim, ó, a diretora de segurança alimentar e a equipe dela faziam o cadastro, o registro, pega a ficha assinada, planilha tudo e faz o relatório mensal. Tanto as cestas básicas, eu podia acessar ali no sistema o endereço, o nome. Fizemos muitas vezes isso, saímos da secretaria com alguns endereços e íamos lá. A senhora recebeu a cesta? Recebi. A senhora recebeu só de alimentos não perecíveis ou recebeu os hortifruti? Não, só perecíveis. Não perecíveis, os hortifruti, porque ela não estava contemplada com os hortifruti. Há uma categoria, há uma separação. Um enquadramento. Um enquadramento. Então, os idosos recebem os não perecíveis e os hortifruti grangeiros, que é o Programa de Cidadania Alimentar, para dar condições para esse idoso de ter uma alimentação equilibrada e balanceada. Isso tudo controlado e feito pela nutricionista. Conforme o número de pessoas na família, é o tamanho da cesta. Então, assim, o secretário tem acesso a essa informação, desde que o diretor, o nutricionista e a equipe E essa informação ela é transparente? Os vereadores conseguem ter acesso? Sim, conseguem. Eu fui muito questionada por alguns vereadores se eu não estava fazendo campanha política, para mim, distribuindo cestas na época do Covid. E eu respondi numa sessão virtual que não era, né, do meu caráter usar a vulnerabilidade das pessoas para fazer voto. Quem faz isso é criminoso. A gente não se utiliza da pobreza, da vulnerabilidade, da dor do outro para fazer política. A política tem que ser feita de uma outra forma. E tu, Bilu, tu consegue ver a entrega de cesta básica, tu consegue ver a população do Guajuviras lá receber essas cestas básicas? Chega até lá? Eu moro na esquina do CRAS, né? Então, tudo passa pela frente da minha casa, né? Inclusive, eu disse que a minha casa é uma subprefeitura, porque a gente acaba atendendo né? as pessoas ali, mais ainda. Dentro disso, Jaime, eu quero te dizer uma coisa. Nós tivemos um núcleo lá na minha casa, que era o PA, né? O Programa de Aquisição Alimentar. Eu tinha 40 famílias lá que a gente montava cestas e dava para elas. Estas cestas eu te garanto que eu sabia para quem ia. Essas era cadastro nosso. Né? E Luísa, quando tu fala que eles te questionam para fazer campanha política, a gente passa por isso. Quem quer trabalhar, Jaime, dentro da prefeitura, quem quer trabalhar, passa por isso. Porque os caras, o que eles vê na gente é um rival. Um concorrente. Um concorrente, que eu vou fazer a política pública, eu vou brigar pela iluminação, pelo esgoto, pela saúde, mas é porque eu quero me promover em cima daquilo ali. E não é verdade, velho. Não é verdade. A gente tem sonhos na vida da gente. E a gente tem que ter os pés no chão para construir as coisas. Se para mim eu conseguir resolver um pouco um pouco daquilo que a minha comunidade precisa, beleza. Eu não preciso de voto para fazer isso. Tá? Até porque os que foram votados não estão fazendo. Que era o mínimo que eu acho que os vereadores deveriam fazer dentro de Canoas, era pegar e sair de dentro do gabinete e ir lá no hospital ver como é que está. Não é para te caminhar na vila lá depois que tem um asfalto. Não. É para te caminhar antes do asfalto lá. E tu ir lá perguntar para as pessoas como está o processo dentro da vila. Como é que está a iluminação pública? Como é que está a segurança? Como é que está a construção da UBS? Eles estão sabendo que tem algumas coisas irregulares dentro da UBS? Eles não sabem disso. Eles não sabem. Tem vereador que não sabe disso. Então, galera, foi muito boa a conversa. Está sendo muito boa a conversa, tá? Nós tivemos aqui uma aula de conhecimento. Antes de encerrar, eu queria fazer um comentário. Claro, não, eu vou fazer. Vocês vão fazer um encerramento, vocês dois vão ter 2, 3 minutinhos para encerrar, para fazer as considerações finais. Mas nós tivemos hoje uma aula de uma mestre em saúde e desenvolvimento humano, assistente social, já foi secretária, professora permanente, porque não é professora uma única vez, mas sim permanentemente. Né? Um líder comunitário que está aqui, o Alex Bilu, né, mais conhecido dentro do Guajuviras lá, militância em questão da inclusão social, em questão das reivindicações, né, conhecido por estar na mídia hoje, no nível Brasil, reivindicando a questão de acesso à dignidade. 2 pessoas que puderam ensinar para nós na questão da teoria e na questão da ação, do que deve ser feito para nós termos uma cidade do futuro agora.
né? Transformar nossa cidade do futuro no presente e não aquele blá 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 que a gente ouve na mídia, nas sessões plenárias, que eles estão implementando uma política pública. Então vou dar 3 minutinhos para cada um aqui encerrar com as suas considerações finais, para a gente poder pegar e dar uma boa noite, agradecer a todos os telespectadores, vocês vão ter a oportunidade de agradecer a equipe de vocês que está aí, né, conectada até essa hora, 45 minutos de live, foi muito produtivo. E é isso aí, quem quer começar? Pode ser eu. Tá. Sobre a lei municipal, a lei ordinária da assistência social é a lei 5.972 de 2015. Se a população acessar essa lei, aqui diz tudo o que a população tem direito da assistência. Alimentação, o cuidado, a acolhida, o direito do acolhimento do idoso que está em situação de vulnerabilidade, aquelas coisas que permeiam a nossa cidade, mas que ninguém fala. E isso aqui é de responsabilidade da prefeitura. A secretaria tem que dar conta, inclusive das pessoas em situação de rua. Me choquei muito a semana passada com a morte daquele jovem de 19 anos, né, em situação de rua, que foi achado em Óbito, ali na Guilherme Michel, se eu não me engano. Aonde está a canoa solidária? Ninguém viu que esse rapaz estava ali jogado. Isso aconteceu no dia 27. Dia 21, eu mandei para o atual secretário um print da tela do meu celular de uma senhora do Guajuviras que estava me denunciando uma pessoa que dormia uma semana numa calçada. Mandei para ele. Vê se tem o que fazer, leve essa pessoa para o ginásio, leve para o albergue, façam alguma coisa. Desculpa a intromissão. Obrigada. Na quinta-feira aparece esse rapaz, que é numa outro lado da cidade, mas que é uma pessoa em situação de rua em abandono pelo Estado. Ninguém viu que tinha uma pessoa ali que estava ali há dias ou há horas. Cadê o ginásio? É aí que eu fico indignada e vou para o Facebook e comento. Canoa solidária é só para tirar foto? Para todo mundo ir lá dizer, tirar foto do cachorro, tirar foto do cidadão que está lá. Exploram a imagem dessas pessoas. Eu fui questionado também. Politicamente. Eu fui questionado por um amigo meu porque eu não entregava a cesta básica. Daí eu mandei as fotos para ele de eu entregando. Eu falei para ele, eu não vou nunca colocar uma pessoa que está em zona de vulnerabilidade, né, numa situação de ter que tirar uma foto, eu expor em rede social para dizer, olha o quanto eu sou solidário. Entendeu? O ser solidário, na minha visão, é fiscalizar que a Secretaria de Cidadania ela entregue R$1 milhão comprado em cesta básica, é que o CREA, que o CRAS, ele realmente faça o trabalho social que deve ser feito através da fiscalização. E eu tive notícia, Jaime, lá no CRAS Guajuviras, eu fui numa reunião com uma ex-aluna minha que assessora uma entidade, e a presidente da entidade me dizendo que ela tinha várias famílias de papeleiros, de catadores, que elas não recebiam cestas no CRAS, que elas não davam. Eu disse, como assim não dão? As pessoas têm direito, se ela é família papeleiro, catador, reciclador, tem cadastro único, se não tem, faz, e ele tem direito, está garantido na lei. Então, quer dizer, aquele profissional que se diz garantir direitos, viola direitos. Quando tu não atende uma pessoa em situação de rua, quando tu não te debruça sobre aquela situação, ao ponto da pessoa morrer, na verdade, tu está violando direitos. Então, o pessoal da assistência social, quando bate no peito, assim, a minha profissão luta de forma intransigente pela garantia de direitos, me prova. Com trabalho, com entrega. Resultado. Nós trabalhamos muito na gestão passada da antiga SMDS. Eu fui uma secretária criticada, combatida, mas eu cobrava. Eu cobrava muito porque a gente está lá para isso, mostrar resultado. Nós atendemos os 310 venezuelanos durante 1 ano e meio. A população nos ajudou muito, a cidade foi muito solidária. Nós enfrentamos a pandemia sem parar. Nossa secretaria não parou um dia de trabalhar. Nós entregávamos as cestas básicas nas casas para que as famílias não saíssem e não se arriscassem na rua. Os idosos a gente entregava em casa. E a gente ia porque era nossa obrigação. A gente não estava fazendo favor para ninguém.
É obrigação atender e bem. E tu, Alex, teus 3 minutinhos de agradecimento, considerações, manda bala. Primeiro, agradecer a ti pelo convite, Jaime, e eu espero que cresça espiritualmente, mentalmente, que isso aqui seja uma ferramenta para que outras lideranças venham aqui e possam relatar as coisas que acontecem dentro do bairro, porque às vezes as pessoas elas não enxergam as coisas, né? Elas não enxergam. Para te dizer que uma rua toda sem iluminação pública e ninguém sabia, o subprefeito não sabia, o vereador não sabia, o prefeito não sabia. Então é sinal que não estão conectados dentro dos bairros aonde eles vão. Estão na bolha. Não, eles não estão conectados nos bairros, porque eles só se conectam nisso na época da eleição. Que daí a gente caminha junto com eles, porque eles precisam da gente. Não vai atrás. Eles precisam da gente, porque eu subo em cima do caminhão, Jaime, para pedir voto para qualquer um, mas eu conheço a tia Maria, eu conheço o seu José, eu conheço o seu Antoninho. Eles vão votar nessas pessoas por causa da gente. Sim, é a credibilidade de vocês estão emprestando para o político. Mas eu recebo para isso. Então eu tenho que fazer muito bem feito, eu não tenho hora para a gente fazer essas coisas. Nós que gostamos de ajudar as pessoas, que queremos o melhor para o nosso bairro, a gente não pode ter hora. Eu não posso desfrutar de momento recebendo, porque eles são os que pagam os impostos junto com a gente. Então a gente tem que fazer isso. E ninguém ganha mal na prefeitura. Então, vamos combinar. Outro cara aqui, ó, que eu quero agradecer, eu quero parabenizar ele pelo trabalho dele, é o Luciano Silva. Tá? O Luciano ali faz um trabalho social ali gigantesco no Guajuvira também, tá? E agradecer a todos os meus amigos, os filhos de santo lá, os meus afilhados, todos que tiveram aqui, compartilharam, deram os parabéns. Quero agradecer que vocês são muito importantes na vida da gente. Porque quando as pessoas te valorizam, Jaime, tu te sente bem. Tu sabe que o trabalho está sendo recompensado. Está sendo bem feito, né? Agradecer a oportunidade que eu tive dessa passagem pela prefeitura, pelo prefeito Nedi, que me deu a possibilidade de fazer 80 dias de trabalho ali. Tá? E ressaltando bem que, decorrente, a passagem do Dr. Nedi, tá, que impediu, né, a continuidade de um esquema denunciado pelo Ministério Público. Então, parabéns, doutor Nedi, por não se omitir na questão do hospital universitário, que foi muito importante, né, fazer a intervenção, né, balizado pelo Ministério Público. No entanto, que o promotor do Ministério Público, ele foi lá depor ao seu favor, dizendo que o senhor fez tudo dentro da legalidade. E mais do que ninguém, eu valorizo muito a questão da legalidade nas contas, na conduta pública. Então, muito obrigado por ter passado, por estar presente na política pública do município e ter impedido uma continuidade conforme diz o Ministério Público. Tá? Jaime, dois segundos. Nós falamos muito da saúde aqui, eu acabei esquecendo de falar de um ponto super importante. Quem tem que fiscalizar as ações da saúde é o Conselho Municipal de Saúde. Conselho. Que eu cobro sempre nas minhas postagens. Aonde está o Conselho de Saúde? Eu prefiro não comentar sobre o Conselho Municipal, que eu já briguei com eles, mas várias e várias vezes até que me expulsaram do Conselho. Mas eles é isso, tá aí, fica o registro da cobrança para o Conselho Municipal de Saúde, que ele tem que fiscalizar, tem que atuar, não pode se omitir por ser intimidado por um político ou por alguém que tenha cargo de chefia. O Conselho está para servir o povo e não ao Executivo. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Chama Canoas. Quero agradecer muito aos dois que pegaram e somaram de maneira imensurável para o município de Canoas. Você que está assistindo, teve a oportunidade de ficar até essa hora, teve contato com a teoria e a prática do que é a política pública eficiente, eficaz, como diz realmente a Constituição brasileira. Tá? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a uma rotina de programas. Se você é um líder comunitário, é uma pessoa que trabalha para a população em pró de uma cidade realmente mais eficiente, entre em contato com o Chama Canoas. Nós vamos agendar um podcast para te poder contribuir com o teu conhecimento, com o teu trabalho, mostrando que dá sim para se fazer uma cidade do futuro agora. Né? Porque um projeto de cidade, esse é o projeto para a nossa cidade, um projeto de cidade mais eficiente e com pessoas que preservam a legalidade, assim como o Dr. Nedi fez na sua gestão aqui na frente do município. Realmente. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos também. Um abraço. Obrigada, Jaime, pela oportunidade. Boa noite a todos.
Podia ter falado dos vereadores. Um assunto importantíssimo. Para você que foi vítima de acidente de trânsito, tem um familiar, amigo, que precisa encaminhar a documentação para o seguro DPVAT, o Chama Canoas tem um parceiro que faz o encaminhamento do início ao fim. A parte documental, perícia, toda a formulação do processo do seguro DPVAT. Aqui abaixo está o WhatsApp, contato direto com a assessoria do Disque DPVAT. 51 9946 40 525. Uma assessoria administrativa completa que vai fazer do início até a sua perícia e pagamento, o acompanhamento do seu processo. Chame agora e garanta o seu direito.